Nossos repórteres foram até lá em busca de OVNIs, os objetos voadores não identificados. E olha só, eles tiveram uma surpresa. Tá vendo aquele pontinho branco ali no céu? Reto aqui. Pronto, exatamente. Pronto. Você acha que aquilo pode ser um disco voador? Há uma possibilidade de ser um objeto não identificado, que a gente chama de disco voadores. Quixadá é normal isso aí aparecer qualquer dia e qualquer hora. Quixadá, que quer dizer curral de pedras, fica entre várias formações rochosas chamadas monólitos. A Galinha-Choca é uma das mais conhecidas. É aqui que nasceu e mora Júlio César, técnico em eletrônica, de 43 anos de idade. Ele conta que há 4 anos voltava de uma festa em outra cidade. No meio da estrada, na escuridão, o carro dele foi coberto por uma luz muito forte. Para ele, vinda de um disco voador. Ela vinha suspensa uns 10 metros de altura, muito rápida e deixando tudo claro como se fosse dia. Júlio César diz que a vida dele mudou depois daquele dia. Eu passei a ver as coisas com outros olhos. Passei a valorizar algumas coisas que eu não valorizava. Mais juízo. Mais juízo. Minha própria vida. Francisco também jura ter sido seguido por um disco voador. Ele voltava de moto para Quixadá no começo da noite. Por mais de 30 minutos, um OVNI, objeto voador não identificado, diz ele, o acompanhou. Deu até para ver como ele era. É um troço redondo, eu visei bem somente a luz, né? Só que é um troço redondo e uma luz grande. Parecido com o quê? É como se fosse, eu baseio assim a claridade como se fosse assim um pneu. Relatos desse tipo são muito comuns aqui em Quixadá. Um dos primeiros aconteceu há quase 30 anos. Foi o chamado caso Luiz Barroso, um senhor que era dono deste comércio aqui, bem no centro da cidade. A viúva, dona Terezinha, hoje com 75 anos de idade, conta que o marido, Luiz Barroso Fernandes, saiu de casa às 4 da manhã. Seguia de carroça para a fazenda quando uma claridade muito intensa o cobriu. Segundo ela, Barroso mudou do dia para a noite. Não conseguia mais trabalhar. Caiu de cama em pouco tempo e morreu 15 anos depois, sem que os médicos dissessem o que ele tinha. 17 médicos de Quixadá e a parte da Fortaleza. Viana tocava em uma banda que se exibia em Fortaleza e em outras cidades. Parou depois de 4 experiências estranhas, sempre de madrugada e envolvendo possíveis OVNIs. A terceira, diz ele, foi a pior. A radiação era tão forte que todos os instrumentos eletrônicos foram danificados. O aparelho do som, amplificador novo, entrou em curto. E isso depois, fomos testar, estava em curto o aparelho, né? E nós sentimos aquele, como se estivesse com febre, sei lá, sentimos uma coisa estranha. Dudu diz que ficou um bom tempo sem falar no assunto, principalmente sobre uma figura estranha que viu uma vez na estrada, como se fosse um ET. Parecia o quê, assim? Tipo muito estranho, aquela fisionomia da hoje está gravada na minha memória. Como é que era? Descreve. A cabeça muito feia. Robson é comerciante aqui em Quixadá e há 8 anos acompanha todos esses casos. Ele me contou que algumas pessoas já foram abduzidas, mas espera um pouquinho aí. O que vem a ser uma pessoa abduzida, Robson? Abduzida, Afonso, seria aquela pessoa que os ETs levam até o seu planeta e trazem de volta. Isso é a pessoa que é abduzida, é isso? Abduzida. Giovanni diz que já foi abduzido. Ele conta que estava à beira de um açude de madrugada quando viu uma luz quase tão forte quanto a do sol. Alguns dias depois veio tomar banho no mesmo açude. Eram 6 da tarde. Teve uma hora que eles quiseram, a língua que eles fizeram, que tentavam falar comigo, era grrr, e a nave fazia barulho ao mesmo tempo. Era bu, 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 bu. Mas ele diz que ficou mais de 4 horas fora de si. Sob hipnose, contou que passou esse tempo dentro de uma nave, onde sofreu várias experiências médicas, conduzidas por seres parecidos como esse do desenho que ele guarda. Eu senti eles colocando aqui em mim, abrindo meu olho, um líquido branco, eu deitado numa parte quadrada, né, que surgiu do chão e me colocaram deitado em cima. Essa intervenção no olho, descrita por Giovanni, lembra uma cena do filme Fogo no Céu.
É a história de um americano que há 30 anos foi levado por ETs para uma espaçonave, submetido a uma série de experiências e devolvido para a Terra 5 dias depois. Mas por que será que as pessoas apenas conseguem se lembrar da abdução sob hipnose? Os ETs, quando levam as pessoas, eles dão o parecer que você viu ele chegando e quando traz você de volta, dá o parecer que você só viu aquela luz. Então, aí, nesse intervalo, eles apagam da memória das pessoas que são abduzidas. Bem, mesmo aqui em Quixadá o assunto é polêmico. O senhor já viu disco voador? Disco voador? Eu ouvi falar. Mas existe. O senhor nunca viu? Não, mas existe. Não é dúvida, né? Você tá em dúvida? Sem dúvida, né? Ninguém vê. Só um cara assim, muito invocado, né? Cara invocado? Como assim? É. Assim, não é que nem essa luz daqui, né? As duas estrelas aqui no céu aqui, uma se chocou na outra e virou assim, pra o jeito uma bola, sabe? E dali o jeito ficou o jeito um planeta no céu, mas pode ser um planeta também, né? Aí eu não vou dizer que é a certeza que é um disco voador, né? A fama de cidade dos discos voadores, as trilhas, esportes radicais e aventuras nas rochas. E claro, as festas como as juninas que reuniram este ano mais de 30 grupos de quadrilha da região. Tudo isso tem trazido turistas para cá e gerado empregos. Por isso, para o prefeito, se os discos existem ou não faz muita diferença. Afinal, o senhor acredita ou não acredita em disco voador, prefeito? Eu acho que existe sim. E não teria lugar melhor deles virem aparecer do que Quixadá, que é bonito. Lembra da imagem que você viu no começo da reportagem? Aquele ponto luminoso no céu de Quixadá. Levamos a gravação para ser examinada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. A resposta do especialista distância da luminosidade que incide sobre esse objeto, né? Você descarta satélite, da mesma forma descartaria um paraquedista, porque não há deslocamento, balão e balão meteorológico, pela altitude que a gente está observando, ele não está subindo, né? E ele tem uma cor diferente da normal dos balões meteorológicos que são próximos do marrom. Então, esse tipo de objeto cai naquela área obscura de objeto voador não identificado. Um objeto voador não identificado? E você, o que acha? Histórias de luta e superação numa bela ilha do outro lado do mundo. É Taiwan, o pedaço rebelde da China comunista. Lugar de onde Maria Cândida acaba de chegar. Como é que foi essa viagem? É verdade, foi muito interessante, Celso. Eu descobri, por exemplo, que o primeiro nome de Taiwan, Formosa, foi dado pelos portugueses. E fiquei fascinada pela mistura de tradição e modernidade que eu encontrei por lá. Por todos os lugares aqui em Quimen, nós encontramos vestígios do passado, da guerra. Nós temos ali um forte e aqui no litoral nós temos uma imensa barreira que impedia as embarcações chinesas de chegarem aqui no litoral de Taiwan. Hoje, essas barreiras são apenas uma lembrança para pessoas simples, como a pescadora de mariscos que caminha pela praia em busca do seu sustento. Em agosto de 1958, a China bombardeou Quimen por 44 dias consecutivos. No pior dia do ataque, em apenas 85 minutos, foram lançadas 30.000 bombas sobre a cidade. Os mortos foram contados aos milhares. Nessa época, Quimen já possuía túneis subterrâneos apenas para uso militar. Essas palavras são a cartilha de um bom soldado. Ele precisava ser forte, corajoso, confiante e muito rápido. O túnel Jai-san servia de ligação entre a base e o mar. Os barcos traziam suprimentos para o exército por aqui. Tantas baixas entre civis, outros túneis foram abertos para proteger a população. A ilha levava uma vida paralela embaixo da terra.
quadros, eles são originais da década de 50, são quadros estratégicos de guerra, da guerra dos taiwaneses contra os chineses. Nosso guia conta que todos os moradores da cidade participavam. As crianças e os idosos também tinham suas tarefas. Traziam suprimentos, passavam informações, para cada idade uma missão diferente. É que é muito úmido aqui dentro e é um túnel de mais de 1 quilômetro. Então vocês imaginem como era difícil essa situação. Essa daqui era a primeira saída que existia do túnel. Ele está me contando o seguinte, que eles não ouviam um bombardeio daqui de dentro, mas eles sentiam um abalo. Quando a gente sai, dá uma sensação de alívio, respirar o ar puro. É muito difícil ficar lá dentro. É uma ilha fascinante, hein, Maria? Com certeza, Celso. E para você conhecer mais sobre o povo e as tradições de Taiwan, não perca o Repórter Record na segunda-feira, às 10 da noite. Nós contamos com a sua audiência. Confusão no Morro da Formiga, zona norte do Rio de Janeiro. Os moradores protestam contra a morte de um aposentado durante tiroteio entre traficantes e policiais. Algumas pessoas tentaram enfrentar os policiais e foram ameaçadas. A polícia usa bombas de gás lacrimogênio. Moradores são detidos. E a confusão só acaba com a chegada de comandantes da Polícia Militar. Atentado terrorista em Beirute, no Líbano. O alvo é o ministro da Defesa, Elias Al-Nur. Ele escapa ileso. Veja a imagem do guarda-costas tirado do carro logo após a explosão. Ele está ferido no rosto. Vários carros pegam fogo. Uma imensa nuvem de fumaça toma conta da rua. Desastre no Japão. Um navio se choca com um petroleiro, deixa um tripulante morto e 5 desaparecidos. As imagens mostram o petroleiro em chamas e o resgate dos tripulantes. Colisão entre 3 trens de passageiros deixa mais de 130 mortos no Paquistão. Segundo a polícia, o acidente aconteceu porque um dos maquinistas não viu um sinal para parar. Pelo menos 2.000 pessoas estavam nos trens envolvidos na tragédia. Confronto entre colonos judeus, polícia e exército em Israel. Os colonos protestam contra o governo de Israel e tentam entrar em áreas e prédios palestinos na faixa de Gaza. Câmeras de segurança mostram tentativa de execução dentro de um hospital em Praia Grande, no litoral de São Paulo. 3 rapazes esperam a saída do vigia para procurar o pedreiro Gildo Pereira de Barros e a mãe dele. Os rapazes entram, acham mãe e filho, levam os 2 para a recepção e começam a discutir. Um médico tenta chamar a polícia, mas é ameaçado com um revólver. Um dos rapazes tira o telefone da recepção do gancho. Esse outro, de bermuda e camiseta brancas, joga um extintor de incêndio no chão para assustar as pessoas que esperam por atendimento. O pedreiro e a mãe dele tentam fugir, mas são perseguidos. Um dos rapazes dispara 3 tiros contra o pedreiro, que é atingido de raspão. Ao ouvir os tiros, pessoas correm assustadas pelo corredor do hospital. Depois da confusão, os 3 fogem pela porta de entrada do hospital como se nada tivesse acontecido. Todo dia é dia do touro no Festival de Pamplona, na Espanha. Os touros encurralam esse homem atingido por muitas chifradas.
Este outro participante é atingido quando se pendura no muro para fugir dos touros. Na Arena Central, um touro joga um homem para o alto e depois pisa nele. Imagens impressionantes da chegada do furacão Dennis à Flórida, nos Estados Unidos. Os ventos de 200 km por hora derrubam árvores e postes. 400 mil casas ficam sem energia elétrica. Dezenas são destruídas. Placas de metal quase atingem uma equipe da TV CNN. Na passagem do furacão Dennis pelo Caribe, pelo menos 32 pessoas morreram. Extremistas do Iraque divulgam o vídeo de uma ação contra as forças de ocupação. Veja o momento exato em que uma bomba destrói um tanque americano. Veja o flagrante outra vez. Um incêndio num shopping mata 20 pessoas no norte da Rússia. Os feridos recebem os primeiros socorros na rua. A polícia investiga se foi um vazamento de gás. Choque de 2 aviões em show aéreo no Canadá. Eles fazem manobras da Primeira Guerra Mundial quando batem no ar. Os 2 pilotos morrem na hora. Veja as imagens de novo. Confusão e violência envolve policiais militares e torcedores do São Paulo Futebol Clube. O cenário de guerra é a porta do estádio do Morumbi, local da partida final da Copa Libertadores da América. Torcedores são paulinos sem ingresso tentam invadir o estádio. A polícia impede a invasão com bombas de efeito moral. 3 torcedores ficam presos em uma grade. Esse outro torcedor cai no chão e quase é atingido pelas bombas de gás lacrimogêneo. A tropa de choque e a cavalaria da Polícia Militar chegam para conter os torcedores. Na Avenida Paulista, mais confusão. Torcedores são paulinos ficam revoltados porque não há um telão para assistir ao jogo na avenida. Depredam lojas, bancas de jornal, estações do metrô, pontos de ônibus, um posto de gasolina. Esse bar fica completamente destruído. Houve novo confronto com a polícia. Peguei. Dois pavilhões do presídio do Carandiru foram implodidos na manhã desse domingo em São Paulo. O maior complexo penitenciário da América Latina, que já abrigou 8 mil presos, agora é apenas uma triste lembrança. No lugar dos prédios serão construídos um centro de exposições e um teatro. Ruas interditadas, metrô parado. Os moradores da vizinhança tiveram que deixar as casas. Às 11 horas da manhã de hoje, foram implodidos mais 2 pavilhões da antiga casa de detenção, o Carandiru. A partir de agora, o governo do estado deve finalizar a 3ª etapa do Parque da Juventude. Apenas os pavilhões 4 e 7 serão mantidos. Uma pesquisa sobre a violência sexual de padres contra mulheres é o tema de um polêmico livro publicado este mês em São Paulo. A autora foi demitida pela diocese de uma cidade paulista dias depois da publicação. Tudo porque ela afirma que a Igreja Católica acoberta os crimes cometidos por padres em todo o Brasil. Município de Santana do Acaraú, interior do Ceará. Aqui, há 3 anos, veio à tona um caso estarrecedor. Um frei de 68 anos foi acusado de estupro por 21 garotas com idades entre 10 e 16 anos. O frei Sebastião Luiz Tomás já era pároco na cidade há 4 anos quando o escândalo estourou. A primeira vítima tinha apenas 10 anos. A tática que o frei usava para atrair as meninas era sempre a mesma:
Depois da missa, ele se aproximava da vítima e prometia dinheiro e doces. A garota, sempre de família pobre, acompanhava o Frei ao apartamento em que ele morava. Pensava que ele estava ajudando, nem tanto ele não estava ajudando. Estava agredindo as meninas por detrás. Passados 3 anos do escândalo, o Frei aguarda julgamento em liberdade. Mas as marcas da violência nas vítimas não se apagam. Até hoje ninguém acredita nisso, que isso tenha sido realidade. Mas quem sabe é a gente. O caso do Frei é apenas uma das dezenas de histórias de abuso contra mulheres envolvendo sacerdotes da Igreja Católica. A socióloga da religião, Regina Jurkewicz, resolveu estudar o problema. Durante quase 3 anos, examinou 21 casos de abuso ou violência sexual praticados por padres. A conclusão é alarmante. A igreja não tem facilitado o tratamento disso, a punição. Não tem facilitado porque se os padres são transferidos, os que são acusados são transferidos e a comunidade que recebe não é avisada da razão da transferência, essa comunidade está mais vulnerável, possivelmente vai acontecer de novo, né? Quer dizer, o que a senhora está afirmando é que a igreja não pune e, além de não punir esses padres que cometem esses abusos sexuais, ela ainda os acoberta. Os acoberta. E eu acho que a punição não pode só ser uma punição ao nível do pensamento da teologia. Quer dizer, não dá para chamar só de pecado, né? Além de pecado, quando há um delito desse tipo, isso é um crime. Pecados e crimes. Em Marília, interior de São Paulo, o padre cantor José Eduardo Baliquian responde processo por estupro, corrupção de menores, fornecimento de bebida alcoólica a menores e suspeita de transmissão de doença venérea. As vítimas, 2 irmãs, de 15 e 16 anos. O padre foi denunciado pelo pai das garotas. Da mesma forma ladina que o lobo age, ele usar a estrutura de uma igreja, de uma entidade da religião católica, para tirar proveitos próprios, para direcionar tanto os adultos como também, principalmente, os adolescentes, de forma cruel, para aliciamento e satisfação própria. O padre foi preso. 4 dias depois, ao ser libertado, negou o crime. Preciso das orações de vocês e estou tranquilo, sereno, abatido sim, mas estou muito tranquilo, porque a verdade virá à tona. O pai das garotas não desistiu. Geraldo passou a monitorar e-mails e os telefonemas da filha caçula e conseguiu as provas para incriminar o padre. Se eu for para Marília sem carro, você acha que tem condições, por exemplo, da gente pegar um mototáxi e ir para um drive, alguma coisa assim? Eu acho que sim. Você teria algum lugar pra gente ficar aí? Não tem, né, amor? Não. Padre Baliquian responde ao processo em liberdade. Da igreja, a única punição foi a perda do comando da paróquia de Santo Antônio. O padre agora vive acolhido neste prédio, sede da ordem a qual ele pertence em Rio Claro, no interior paulista. Para a senhora, como socióloga da religião e como pesquisadora, quais as providências que a igreja deveria tomar para evitar que fatos como esse se repitam? Primeiro, eu acho que a igreja deve assumir que isso acontece. Não ter tanto medo do escândalo. A igreja tem muito medo do escândalo. Só que isso eu acho que é mais grave, às vezes, até do que os abusos que acontecem. Dias depois de publicar as conclusões do estudo neste livro, Regina Jurkewicz foi demitida sumariamente do emprego na Diocese de Santo André, região da Grande São Paulo. Ela recebeu esta carta de demissão assinada pela direção do Instituto de Teologia da Diocese de Santo André, afirmando que, embora a instituição garanta a liberdade de expressão de qualquer pessoa, não concorda com os resultados publicados no livro. A carta de demissão termina ainda desejando felicidades e agradecendo a colaboração do trabalho da pesquisadora por todos esses anos. A gente não está na época da Inquisição. Não adianta mais ficar punindo, mandando calar quem quer falar alguma coisa que tenha a ver com a verdade. Você não acha mais fácil você passar na casa paroquial e deixar essas coisas primeiro? E aí eu tô na casa paroquial, tá? Entendeu? Tá todo mundo sabendo que eu tô lá. Tô indo aí pra te ver. Bom,
Nós procuramos a Diocese de Santo André, mas ninguém quis falar sobre a demissão da socióloga. A polícia britânica confirma: os terroristas que mataram pelo menos 55 pessoas nos atentados em Londres tinham ligação com a Al-Qaeda de Bin Laden. O terror botou os ingleses na defensiva. Os ingleses temem novos atentados. Para reforçar a segurança, a antiga barreira do lado de fora do parlamento britânico foi substituída por uma nova, reforçada com aço. A primeira era de 11 de setembro. A segunda segue a onda de medo provocada pelos atentados no metrô e num ônibus de Londres há 10 dias. Os terroristas, segundo a polícia, são esses 4 rapazes que aparecem numa foto de uma câmera de segurança. 3 deles eram ingleses de origem paquistanesa. Todos eram muçulmanos. A notícia esquentou o debate sobre o fechamento das escolas islâmicas que funcionam na Inglaterra. Um jovem fanático confessou esta semana que matou por motivo religioso o diretor de um filme que faz críticas ao islamismo. Sobre o cadáver, o assassino deixou um papel escrito com o nome daquela que seria a próxima vítima. Uma deputada holandesa que se tornou um símbolo da luta pelos direitos da mulher. Veja na reportagem exclusiva do 60 Minutes. O filme Submissão foi ao ar na TV holandesa. Tem apenas 12 minutos e uma mensagem dura, chocante. Numa das cenas, um texto sobre a obediência feminina retirado do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, aparece tatuado nas costas de uma mulher espancada pelo marido. O filme foi dirigido pelo polêmico cineasta holandês Theo van Gogh, descendente do famoso pintor Vincent van Gogh. A ideia do filme e o roteiro foram de Ayaan Hirsi Ali, de 35 anos, deputada holandesa, conhecida pela crítica incansável ao tratamento que o regime islâmico dá às mulheres. Os muçulmanos receberam o filme como um insulto. Ela responde que a interpretação depende do ponto de vista. O Alcorão diz que uma mulher pode ser violentada pelo marido se desobedecer às ordens dele. E isso é um insulto, diz ela. Antes mesmo da exibição do filme, Hirsi Ali era uma mulher jurada de morte. Ela vive escondida e cercada de seguranças 24 horas por dia. Esta entrevista foi gravada numa sala do parlamento holandês. O cineasta Theo van Gogh também havia recebido ameaças de morte, mas nunca as levou a sério. Afinal de contas, ele estava na Holanda, a capital mundial da liberdade de expressão. Van Gogh foi morto quando ia de bicicleta para o trabalho nesta rua da capital, Amsterdã, em novembro do ano passado. Mohamed Bouyeri, de 27 anos, atirou nele várias vezes. Quando caiu, o cineasta tentou falar com Mohamed. O rapaz atirou de novo, cortou a garganta de Van Gogh e prendeu uma carta ao corpo. Era uma ameaça a Hirsi Ali. Dizia que ela seria a próxima vítima. A Holanda ficou em estado de choque. Dezenas e milhares de pessoas fizeram uma vigília no centro de Amsterdã, movidos por uma sensação de medo e raiva. Houve atentados à bomba em mesquitas e em escolas muçulmanas e contra-ataques em igrejas cristãs. O julgamento de Mohamed Bouyeri começou na terça-feira. Ele pode pegar prisão perpétua. A Holanda é assim: cafés, onde além do cappuccino, você pode comprar drogas autorizadas por lei. Nas vitrines, prostitutas oferecem todas as formas de prazer. Tudo legalizado. O casamento entre pessoas do mesmo sexo também é protegido por lei. Pessoas de todas as partes do mundo vivem na Holanda. Mas depois da morte de Van Gogh, as leis de imigração se tornaram mais restritivas no país. A Holanda tem 16 milhões de habitantes. Os muçulmanos são 1 milhão de pessoas. A maioria veio do Marrocos e da Turquia, mas todos são cidadãos holandeses. Os muçulmanos vivem isolados na periferia das cidades. Sem falar holandês, não conseguem emprego. Vivem em bairros conhecidos como cidades das antenas parabólicas.
Antenas que captam a programação islâmica radical das TVs árabes. O homem acusado pela morte de Theo Van Gogh cresceu num desses bairros. Paul Schaffer é professor de sociologia da Universidade de Amsterdã. Ele diz que pessoas de todas as crenças são bem-vindas, desde que elas entendam que na democracia holandesa nada é sagrado. Mas admite, não é fácil pedir às famílias que desistam da tradição. Ele sente falta de um maior interesse dos muçulmanos pelos holandeses e vice-versa. Nabil Marmouche, um líder da comunidade islâmica, diz que os muçulmanos sempre foram marginalizados na Holanda. Marmouche acaba de fundar um partido político e diz que cometer um crime é errado, mas que não ficou surpreso com o assassinato de Van Gogh. Para ele, se outras pessoas são insultadas, isso não quer dizer que os muçulmanos também devam ser. Marmouche diz que Ayaan Hirsi Ali é uma traidora do Islã, de uma fé que ela rejeitou quando jovem. Hirsi Ali nasceu na Somália, no leste da África, numa família islâmica de classe média alta. Quando criança, foi submetida à cirurgia de remoção do clitóris, tradição em alguns países muçulmanos. Desde jovem, descobriu que existia um outro modo de vida ao ler romances ocidentais. Fugiu de casa aos 22 anos, depois de um casamento arranjado pela família, e pediu asilo na Holanda. Passou por vários empregos, concluiu a universidade e chegou ao parlamento. Hoje é uma estrela admirada pelo povo holandês. The American Dream. Ela ri e diz que realizou o famoso sonho americano. You have the will to improve your life. Explica que luta em nome de uma vida melhor para as mulheres muçulmanas. Depois do assassinato de Van Gogh, Hirsi Ali chegou a ficar escondida por 3 meses fora do país. Na volta, encontrou um regime democrático mais inseguro e um país que começa a sentir medo de dizer o que pensa ou produzir arte sobre assuntos polêmicos. Organizadores do último Festival de Cinema de Roterdã cancelaram a exibição do filme Submissão, alegando medo de atos violentos. Hirsi Ali não se intimida. Garante que vai fazer uma sequência do filme. Ela acha que, se não fizer, vai colaborar para que os terroristas se sintam recompensados. Isso seria inaceitável. Not me. Exclusivo. Brasileiros podem estar envolvidos num dos sequestros mais longos da história do Paraguai. O de Cecília Cubas, filha do ex-presidente paraguaio Raul Cubas. A família pagou o resgate, mesmo assim, Cecília foi assassinada. O Domingo Espetacular obteve com exclusividade um vídeo que mostra o treinamento para a ação dos sequestradores. As imagens registram que seria o ensaio do sequestro, a hora em que o grupo cronometra a ação. Cecília Cubas, filha do ex-presidente paraguaio Raul Cubas, foi sequestrada em setembro do ano passado. Ficou desaparecida por 148 dias. A família pagou $800 mil de resgate. Mesmo assim, Cecília foi morta. O corpo dela foi encontrado em fevereiro desse ano, enterrado dentro desta casa na capital do Paraguai, Assunção. Durante as investigações, a Procuradoria do Paraguai encontrou o vídeo que você vê agora. A jovem que simula estar ao volante representa a vítima. Ao lado, um grupo acompanha o carro. Nesse momento, os sequestradores fecham o veículo onde está a moça e partem para o ataque. 2 homens se aproximam, arrancam a vítima do veículo e rapidamente a imobilizam. O motorista simula dar ré e pede pressa. Então a vítima é colocada no carro dos sequestradores. Durante todo o tempo, esses 2 homens armados acompanham a operação. Segundo o inquérito policial, toda a ação gravada nesse vídeo é exatamente igual à usada pelos sequestradores de Cecília Cubas.
Levamos o vídeo para a análise de um perito da Unicamp. A gravação é autêntica e, ao fundo, junto com as vozes em castelhano, foi possível identificar palavras ditas em português, com sotaque bem brasileiro. Não tem dúvida que tem brasileiro nessa cena, em algum lugar. Provavelmente observando de fora, cronometrando, orientando. Uma das pessoas é aquela que está cronometrando. A pessoa que diz 75, que está contando, é brasileiro. E depois tem alguém que fala mais rápido, no sentido de que a ação deve transcorrer um pouco mais rápido, porque eles estão sendo lentos demais. Isso é falado também por uma pessoa em espanhol, mas é falado também por uma pessoa em português do Brasil. A polícia do Paraguai ainda não identificou as pessoas que aparecem no vídeo, nem suspeitou da presença de brasileiros. 3 suspeitos do sequestro estão presos, entre eles Osmar Martínez, dirigente do partido de esquerda Pátria Livre e apontado como cabeça do sequestro. A Procuradoria do Paraguai concluiu que Osmar recebeu orientação via e-mail do colombiano Rodrigo Gandra Escobar, integrante das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, preso em janeiro por associação com o narcotráfico. Osmar também teria contato com Raul Reis, o porta-voz das FARC. O juiz federal Odilon de Oliveira combate o narcotráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ele confirma o envolvimento da guerrilha colombiana com os sequestros. Não há dúvida nenhuma de que as Farc estão efetivamente atuando no território paraguai. Não há dúvida não só por esse filme de treinamento, mas também por informações de policiais brasileiros e paraguaios. Veja outras reportagens de hoje aqui no Domingo Espetacular. O Vale Tudo do Sexo. Jovens de classe média trocam a balada noturna pelo jogo perigoso do swing, a troca de casais. Pesadelo americano. Nossos repórteres mostram a dramática situação dos brasileiros clandestinos nos Estados Unidos. Na série Serras Espetaculares, os encantos naturais, as delícias da mesa e a hospitalidade da Serra Capixaba. O som e as cores do Brasil tomam conta de Paris. Show com artistas brasileiros reúne mais de 100 mil pessoas na festa da Revolução Francesa.